Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal, 6º capítulo. O fervilhar de emoções que se formam e aglutinam na mente dos espíritos no momento do desencarne é estrondoso. Tal acontecimento se faz pelo desligamento do corpo, que, querendo ou não, também é dotado de uma grande energia de per si. Energia essa que também carrega uma espécie de memória que, de forma básica, pode ser lida no íntimo da codificação de alguns filetes de DNA. O desenlace do espírito que ficou ligado àquele corpo vital pode ser considerado sempre muito rápido. Isso porque uma comparação entre os minutos, horas ou dias que podem representar a duração de um processo de desligamento completo do corpo, com as décadas em que a grande maioria permanece unido ao seu corpo, ver-se-á que, de fato, é uma ruptura abrupta. A grande diferença são os processos e a forma de orientar e guiar, assim como a capacidade do respectivo desencarnante de compreender, escutar e sentir estas orientações e processos. Esta é a diferença causadora da mudança na percepção do espírito que está deixando a sua velha casa para se ver livre novamente, agora com uma menor proteção e, assim, uma maior suscetibilidade às variações causadas pelas intempéries do ambiente em que se encontrar. O objetivo até aqui foi a recapitulação de alguns conhecimentos que já foram muito explicados em outras obras, tendo ainda sido objeto de demonstração em acontecimentos fáticos de algumas narrativas. Tomando esse paradigma do rompimento entre o espírito e seu corpo, gerador de uma grande dissipação energética no espaço, tenham-no como de grande relevância para a compreensão de uma variável já dita, mas não aprofundada, qual seja a energia disponível no espaço durante o processo de expor. Vamos a ela então. Você já viu até aqui que a quantidade de energia acompanha a quantidade de espíritos que habitam um planeta. Esta é uma verdade, seguindo as leis conhecidas pelo homem quanto à física e à química. Mas, no entendimento da complexidade desse processo de constatação, vamos seguir para a física nuclear, mais precisamente no processo de fissão nuclear. Um corpo e seu respectivo espírito, ou vice-versa, estão ligados de forma proximal ao ponto de serem um só, da mesma forma que os prótons e os nêutrons estão concentrados em um núcleo atômico. Já a energia que forma o núcleo é constante, não se alterando em quantidade. Da mesma forma, um planeta possui relação proximal com todos os seus espíritos, encarnados e desencarnados, além dos demais seres vivos e elementos materiais. Pensando-se em um sistema energeticamente fechado, e independentemente da quantidade de espíritos encarnados, desencarnando e desencarnados, a energia será a mesma em todo o planeta. Mas então, o que se altera? Voltemos para o exemplo da fissão nuclear. O que se altera é o grau de organização da matéria, ou, leia-se também, o grau de organização energética, ou entropia de um sistema. No caso da fissão nuclear, o rompimento de um núcleo atômico de forma proposital libera grande energia no espaço, gerando um efeito em cadeia que abrange todos os demais átomos ali presentes. Este efeito final, uma vez bem intencionado, é usado pela humanidade para gerar uma espécie de energia limpa, embora, infelizmente, uma vez mal intencionado, possa ser usado para compor a formação de uma arma de grande força e devastação. Portanto, tomando-se esse exemplo base, com o objetivo de criar um elemento comparativo, tangibilizando uma verossímil equiparação com o desencarne, a fissão nuclear é muito adequada. Seja pela forma como ocorre e dissipa energia no espaço, seja por suas possíveis consequências. Entendamos assim uma fórmula base. A energia presente em um irmão encarnado se transformará em 3 partes após o desencarne. São elas: a energia presente no corpo, a energia presente no espírito livre, a energia dissipada no espaço. Não por outra razão, ou seja, um desbalanceamento do contexto energético no momento do desencarne, um espírito deve ir para tratamento e energização após o seu desencarne, porquanto assim poderá ele ser rebalanceado e voltar ao nível energético ao qual está acostumado. Mas este não é o nosso objetivo aqui, e por isso vamos ao mais importante para nós, que é o item 3 que falamos atrás.
Vamos direto à energia que foi dissipada no espaço após a separação do corpo e do espírito. O que acontece com ela? Em tempos normais, corriqueiros do processo de evolução planetária, sem que sejam tempos de degredo, por exemplo, o lugar comum é o aumento da população encarnada local ou aumento da quantidade de espíritos encarnados no planeta. Este aumento, que ocorre de forma contínua em decorrência de haver mais espíritos encarnando do que desencarnando, facilita o direcionamento da energia que estava presente no espaço, impedindo-a de se acumular. Este é um bom exemplo, conhecido por muitos. Quando ocorre um desencarne coletivo por qualquer tipo de tragédia, seja ela acidental, provocada por guerras ou mesmo pela natureza, em que uma cidade ou região tem uma grande quantidade de espíritos que desencarnaram em um curto espaço de tempo, logo em seguida há um aumento na taxa de gravidez e, consequentemente, de nascimentos. Há estudos que relatam e analisam o estado psicológico das mulheres e famílias da região, onde se indica que elas ficam mais propensas a terem filhos. Tal é mostrado ainda por estudos estatísticos acerca da quantidade do número de nascimentos em 2002 em Nova York, logo após a grande quantidade de desencarnes em setembro de 2001. O comportamento dessas famílias e mulheres decorre diretamente da absorção da energia que ficou presente no espaço após o ocorrido, tendo alterado planos de muitas famílias que não tinham como planejamento ter filhos na indigitada época. Essa energia, além de atuar como uma forma de sensibilizar essas mulheres a engravidar, também foi o fato determinante na facilitação daquela grande quantidade de encarnações que vieram de 2002 a 2004. Ultrapassado o estudo de exemplos dessa energia disponível no espaço e suas possíveis implicações, olhemos para um contexto maior, buscando enxergar a complexidade existente em uma grande quantidade de energia disponível em um planeta. Esta energia, dissipada no espaço em um nível relevante de desordem, deve ser controlada para que não haja um conflito ou mesmo um colapso do sistema instituído. Voltemos então ao que falamos nos capítulos anteriores e percebamos que a quantidade de espíritos no ambiente terrestre tende a diminuir no curto prazo, o que nos diz que a quantidade de energia absoluta do sistema também tende a diminuir. Justamente aí encontramos o grande desafio. Se a quantidade de espíritos que teremos presentes aqui diminuirá e o envio de espíritos será maior que o recebimento de novos irmãos, temos que prever e imaginar que o lógico será: a quantidade de desencarnes será maior que a quantidade de encarnes. Assim sendo, a quantidade de energia disponível no espaço por um bom tempo será grande, enorme, e não será reabsorvida por aqueles que estão encarnando na proporção ideal. Lembrando mais um ponto: normalmente, a energia liberada em um desencarne é maior que a necessária para se dar vida a um corpo, ligando-se um espírito a ele. Com estas informações, já é possível a você perceber o tamanho do desafio que é lidar com um processo de degredo na grande maioria dos planetas. Como trabalhar a energia e controlar o nível de entropia para que se tenha um bom resultado, gerando energia limpa e não caindo em colapso, como no exemplo da bomba atômica. Antes das próximas explanações, siga em reflexão profunda, na certeza de que certamente você já passou por algumas destas etapas, mesmo que não se lembre. Por certo, vivenciará na Terra ao longo do século XXI um processo semelhante.